Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Em um vídeo publicado aqui no canal, aparece o padre Reginaldo Manzotti falando sobre o limbo. E ao falar sobre esse assunto, ele também toca em uma questão que deixou muita gente confusa, ou pelo menos intrigada. Ele disse que os animais também vão para o céu. Antigamente se acreditava que tinha um limbo. Limbo era onde o limbo não era o purgatório, então não era a mesma coisa? Não, limbo é onde ia os animais, as almas dos animais, porque animal tem alma, e as crianças. E uma outra parte que eu não publiquei aqui, mas que vou compartilhar com vocês agora, ele dirá que não só os animais, mas também as plantas haverão de ressuscitar. Existe céu, inferno e purgatório. Tá. E os animais, porque os animais também vão ressuscitar, porque toda criatura vai ressuscitar. Não são só os homens, animais e plantas. Como a consequência disso, muitas pessoas me questionaram a esse respeito e me disseram, será que isso procede? Será que isso não procede? A princípio, claro que a minha resposta é não, mas eu resolvi fazer uma investigação um pouco mais a fundo sobre essa matéria, até para poder entender as razões dessa tese que afirma que os animais, assim como os homens, haverão de ressuscitar, ou pelo menos estarão com o homem na glória, no paraíso, na vida eterna. Fiz essa investigação e o que mais me surpreendeu foi que há pessoas, além do padre Reginaldo Manzotti, que defendem essa tese, mesmo pessoas que se dizem católicas. E buscando entender as razões delas, nós chegamos a pelo menos duas passagens que são comumente citadas da Sagrada Escritura para tentar fundamentar essa suposta ressurreição dos animais. A primeira delas encontra-se na Epístola aos Romanos, a afirmação de São Paulo no capítulo 8 dessa epístola, versículos 18 a 23. São Paulo dirá que os seres criados, a criatura, a criação, também esperam a manifestação dos filhos de Deus. E assim eles estão ansiosos e esperam a libertação da corrupção, esse estado de corrupção em que eles se encontram. E aí essas pessoas, lendo essa passagem, chegam à seguinte conclusão: bem, então, os animais, as plantas, também terão um estado de incorrupção, como o homem, com os corpos gloriosos, lá na vida eterna, depois da ressurreição. E nós, então, procuramos saber o que os intérpretes católicos afirmam a esse respeito. E o que nós encontramos foi que por criatura ou criação entende-se diferentes coisas. Na verdade, não há um consenso a esse respeito. Alguns falam que criatura aí significam os anjos, ou seja, uma outra espécie de criatura racional, além do homem, que também ansiosamente esperam esse estado de plenitude do ser humano. Pensemos no nosso anjo da guarda, que deseja nos ver junto de Deus, na glória eterna. Então, faz algum sentido. Outros intérpretes dizem que se refere ao homem como microcosmo, ou seja, o homem, essa criatura que resume em si, compendia em si toda a criação de Deus, porque o homem é barro e assim tem esse elemento terreno, e o homem também tem um elemento angélico, um elemento divino, que é esta parte da sua alma espiritual. Então o homem como que resume a criação de Deus, né? Sendo também imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, aqui nesse mundo. Então, dessa maneira, de repente, São Paulo apenas estava querendo significar o homem, mas de uma outra forma. Outros ainda, como Santo Agostinho, vão dizer que homem ali, esta criatura que espera essa libertação do estado de corrupção, é na verdade o pecador, em particular os pagãos, que ainda não receberam a graça de Cristo nos sacramentos. E assim, então, esse homem seriam os gentios que esperam a libertação da corrupção do pecado pela graça de Deus. Mas o nosso Cornélio Alápide, grande exegeta católico, dirá que isso não é suficiente. Na verdade, parece que a melhor interpretação mesma é aquela que fala que criatura aí significa as coisas que Deus criou aqui nesse mundo, além do homem. Até porque, se nós formos olhar em uma outra parte, São Paulo vai dizer, e também nós, ou seja, dando a entender que existe um contraste entre esta criatura e o próprio homem. Então, o que significaria, afinal de contas, criatura aí? Criatura realmente são as coisas criadas por Deus, incluindo animais,
plantas, etc., mas colocados ali para enfatizar como que o que nos aguarda é grande e como que todas as coisas aqui da terra estão esperando esse momento em que o homem vá para o céu, né, junto de Deus, e assim cumpra, chegue ao seu fim último. De modo que tudo conspira para esse fim. E ansiosamente, não só nós, como cristãos, mas também a criação espera por essa manifestação, por essa consumação na eternidade. E é dessa forma, então, que Cornélio Lápide logo diz, se refere às criaturas, sim, mas se refere às criaturas numa forma de prosopopeia, para enfatizar, ou seja, atribui a criaturas uma coisa que não lhes é própria, uma qualidade de esperar alguma coisa, mas para dizer algo com ênfase, quer dizer, grandes são as coisas que nos aguardam na vida eterna. E assim todo o mundo, todo o universo criado está também nessa expectativa. E quando se vai então dizer que essa passagem pode se referir aos animais que irão ressuscitar, nós podemos facilmente responder que não, porque não está se falando dos animais propriamente, os animais racionalmente fazendo isso, mas simplesmente que os animais do seu movimento natural também estão nessa expectativa, como que desejando, pelo seu próprio modo de ser, que o homem chegue a esse fim, a essa manifestação e consumação na glória de Deus. Há uma outra passagem, essa até mais expressiva a esse respeito, que vem do profeta Isaías, capítulo 65, onde nós lemos o seguinte: porque eis aqui estou eu que crio uns céus novos e uma terra nova, e não persistirão na memória as primeiras calamidades, nem subirão sobre o coração. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão e o boi comerão a palha, e o pó será para a serpente o seu pão. Eles não farão mal, nem matarão em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, essa passagem, que certamente se refere ao mundo depois do juízo final, depois da ressurreição, então parece falar sobre a existência de animais nesse estado pleno. Então, isso aliás é confirmado no livro do Apocalipse, capítulo 21, e na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3. Ali também fala assim, céus novos e terra nova. Portanto, sem dúvida, está se referindo a esse momento, e ali nós vemos animais. Então parece que os animais vão ressuscitar, afinal de contas. Aliás, se nós formos buscar nos padres da igreja, parece que Santo Irineu de Leão fala sobre isso. Claro, ele não está falando sobre a vida eterna propriamente depois do juízo, mas ele fala de algum momento, o milênio, em que Cristo reinará com os santos aqui ainda nesta terra. Isso é uma tese, aliás, hoje em dia, que alguns protestantes costumam aduzir. Mas, seguramente, essa tese de Santo Irineu de Leão, ela não é a tese mais comum, e tampouco ela pode ser defendida hoje em dia em termos de exegese católica dessa passagem. Principalmente porque nós encontramos coisa muito semelhante no Antigo Testamento, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 11, referindo-se não ao estado de glória, mas ao estado da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da plenitude dos tempos, quando vai se manifestar nosso Senhor. E ali nós lemos coisa muito semelhante. Sairá uma vara do tronco de Jessé, e uma flor brotará de sua raiz. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O novilho e o leão, a ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os conduzirá, etc, etc. Então, irá novamente se falar sobre essa situação de uma harmonia no mundo animal, né? E os animais não fazendo mais mal aos homens, etc, etc. Só que não referente à glória, mas referente ao tempo da graça em que aparece o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é possível que um exegeta católico vai entender isso ao pé da letra. Na verdade, essa é a forma como os judeus e os milenaristas entendem essas coisas. Mas os católicos, como Cornélio Lápide, por exemplo, dizem diferente. Eles dirão, com os santos padres, que isto se refere à igreja, à reunião dos diferentes homens, à igreja. Homens diferentes, homens de vários costumes diferentes,
e que podem ser comparados por esses seus modos e costumes com animais. Então, Clemente de Alexandria, por exemplo, nos Estrómata, livro 6, ele vai dizer que esses mais bárbaros, esses animais mais agressivos, como o lobo, leão, etc., eles são gentios, e os mais mansos, como o cordeiro, o cabrito, por exemplo, eles seriam o povo da antiga aliança, os judeus. Essa é uma interpretação. Porém, como Cornélio Alápide vai dizer, a interpretação melhor, mais correta, seria aquela que entende por leão, lobo, áspide, aos homens que são fortes, poderosos, rapaces e perigosos. Por leopardo, aqueles que estão envolvidos em muitos vícios e pecados, pois esses animais, o leopardo, mesmo a onça, eles são como que pintados, tem várias manchas. Essas manchas seriam como que os pecados, significando isto. E por cordeiro, cabrito, novilho, boi, entende-se os fracos, pobres, mansos e laboriosos, que na igreja, na unidade da fé e da igreja, vão se reunir, conviver juntos na busca da santidade e da salvação. Então essa seria a interpretação católica. Todos eles ao mesmo tempo. Justos e pecadores, mansos e ferozes, pacientes e coléricos, pobres e ricos, fracos e poderosos, todos eles unidos na igreja. E por essas metáforas, então, é significado que pessoas de costumes bárbaros e cruéis, abandonada a ferocidade, tornam-se mansas e santamente convivem com cabritos e cordeiros, isto é, com os humildes e simples cristãos, na unidade da fé e da igreja, como, por exemplo, o lobo, isto é, São Paulo, que, respirando ameaças e morte contra os cristãos, é justamente comparado ao lobo de Gênesis, capítulo 49, versículo 27, que agora habita com o cordeiro, isto é, com São João e São Pedro, conforme a interpretação de São Jerônimo, e assim também pensam Orígenes, São João Crisóstomo, São Basílio e São Gregório Magno. Portanto, essa interpretação espiritual, mística, é a interpretação adequada, literal, porque, de fato, o profeta usa uma metáfora para se referir a alguma coisa mais elevada. Então, o sentido verdadeiro, literal da passagem é este. E assim, nós entendemos que, seguramente, esse argumento de que, porque o profeta fala de leões e de cabritos e de bois, etc., então nós teremos isso lá no céu. Não é um argumento suficiente. Na verdade, dificilmente você vai conseguir manter esse argumento se você entende que da própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta também fala dessas coisas. E, portanto, a única forma de interpretar isso adequadamente é entendendo como a manifestação dessa harmonia já aqui na Terra, que irá se consumar sem dúvida lá na glória. E é assim que nós entendemos a harmonia entre os homens. Portanto, os animais aqui estão mais uma vez de fora. E se nós examinarmos, de acordo com os ditames da teologia e da filosofia católica, essa matéria, nós vamos ver que é totalmente insuficiente dizer que os animais têm alma. E por isso os animais, e bem como eles, as plantas, haverão de ressuscitar ou de gozar da vida eterna de alguma forma. Isso é insuficiente porque, afinal de contas, existem, de acordo com a sã filosofia escolástica, diferentes espécies de almas. Existe a alma do homem, que é uma alma livre e imortal, uma alma que a Sagrada Escritura diz que o próprio Deus, então, soprou sobre o homem, dando este espírito imortal, mostrando a diferença que há entre a alma que o homem recebeu e a criação dos demais animais, que recebem um movimento, sim, mas um movimento, uma alma, um princípio vital, já condicionado à sua natureza material e à sua condição do ambiente. Então, a alma do homem, ela é semelhança de Deus. A alma dos animais, não. A alma dos animais, ela é um princípio que lhes anima e lhe dá certas perfeições, mas não perfeições que lhe fazem semelhante a Deus como a alma humana. A
alma racional. Os animais, eles têm uma alma que é capaz de sentir, que é capaz de movimento local. As plantas, elas têm uma alma que é capaz de nutrir-se, que é capaz de crescer. Mas esta alma destes seres está totalmente condicionada à inclinação natural, sua condição, sua constituição física e totalmente atrelada às circunstâncias do ambiente. Elas jamais vão deixar de ser o que elas são. E uma vez dissolvida a sua existência, uma vez entrada em corrupção, elas acabam para sempre. Não há como retomar, porque não há nenhum elemento nestas almas dos animais e das plantas que lhes dê a perpetuidade que a alma humana tem, porque está totalmente atrelado à condição presente. Já a alma do ser humano, não. Ela tem características que a fazem independente do corpo. Está unida ao corpo, sem dúvida, né, e essa é a vontade de Deus, mas uma vez que acabe a vida do corpo, uma vez que acabe essa união, o que acontece não é uma dissolução da alma com o corpo, mas o que acontece é uma separação. Né? Porque a alma, ela não é material, ela não está atrelada às condições, às circunstâncias e a própria matéria de que é feito o nosso corpo. Portanto, ela permanece. E é perfeitamente possível uma ressurreição nesse caso, porque a parte principal e determinante do homem ainda vive. Já no caso dos animais, não, porque dissolveu-se juntamente com todo o seu ser, juntamente com ela mesma era de uma constituição material. Então é isso que, de muitas maneiras, os filósofos e os teólogos afirmam sobre a alma humana, fundamentado na Sagrada Escritura e fundamentado na própria razão. E dessa forma, São Tomás de Aquino, por exemplo, irá argumentar, dizendo que, muito bem, os animais eles servem ao homem aqui nessa terra, eles servem para os propósitos dessa vida, foram criados justamente para o homem, como a própria Sagrada Escritura atesta. E assim, que ótimo, muito bem, vivamos em harmonia à medida que é possível, e os animais então vão nos servir, tanto para que nós possamos, a partir deles, chegar ao conhecimento de Deus, porque nós chegamos ao conhecimento do Criador pela perfeição das suas criaturas, e assim contemplando, considerando a beleza da criação em seu conjunto, nós vamos chegar até o Criador de toda a criação, e esse é um grande meio, né? Contemplar a natureza, sem dúvida, e além disso, claro, as necessidades temporais aqui dessa vida presente, isso existe, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos de proteção, nós precisamos trabalhar, e muitas vezes os animais nos servem para esse propósito. E é dessa maneira, então, que nós temos a necessidade do uso, de nos servir dos animais. E eles são como um meio aqui para esta vida. Mas na vida eterna, quando nós já vamos ter a visão de Deus face a face, quando nós não vamos ter as misérias próprias dessa vida, não há mais porquê existirem animais. Não há. E os animais, eles não são feitos para perpetuar-se, para viver, né, para a eternidade. Eles perpetuam-se para este mundo, a partir da reprodução, e é isto para os animais. Né? Diante dos nossos olhos é algo muito claro. Então não há neles esse anseio, né? Não há neles essa, na verdade, sequer a necessidade da vida eterna. O galardão da vida eterna como prêmio de algum mérito, porque afinal não tem méritos, nem deméritos. Né? Afinal de contas, não tem livre-arbítrio. Então essas coisas nos deixam muito satisfeitos com a solução que São Tomás dá, tanto no final da Suma Teológica, na verdade trata-se de uma posição tomista, porque o próprio São Tomás não chegou ao final da Suma Teológica, mas dá uma solução ali, não é? O seu discípulo, que é de acordo com o pensamento de São Tomás, a solução tomista dessa questão, e também aquela que nós encontramos no final da Suma contra os Gentios, nos deixa satisfeito. Quer dizer, nós entendemos, é muito bom, temos os animais, é a vontade de Deus, que cuidemos bem deles e que nos sirvam para que atinjamos o nosso último fim, perfeito, mas é para esta vida. A figura desse mundo, que inclui os animais e as plantas, ela será
totalmente ultrapassada pelo mundo que há de vir. Tá? Ela será destruída, isso passará, e no seu lugar haverá um mundo incorruptível. Seres incorruptíveis de natureza, como os animais e as plantas, não estarão lá. Tá? Isto é uma certeza. Algumas pessoas podem aduzir, de repente, algumas pinturas da Idade Média, que você encontra animais e plantas no paraíso. Bem, nós podemos entender que estas imagens, elas significam coisa semelhante ao que o profeta Isaías significou. Isto é, são tipos de homens, essa diversidade de homens que lá estarão vivendo em harmonia. Mas não significa propriamente que haverá animais. Na verdade, se houver qualquer coisa, não será seguramente da forma como nós temos hoje aqui. E essa é a conclusão do próprio São Tomás que eu compartilho com vocês. E com isso, então, nós resolvemos essa questão. Espero ter lhes ajudado a entender um pouco melhor essa questão. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.